pisa na vértebra da rua, mergulhar no chá de chachado forte. Sob o intenso sol, miragens, sombras da morte, suor e lágrimas evaporam ao cair na areia, como bombas que explodem no piscar de olhos ou respiração. De nome, quem ouviu nunca esquece. Mulher no microfone, ideologia fortalece. Politizada, sempre alerta, te convida, é só chegar. Tá valendo, vamos nessa, o clima já vai esquentar. Esquece o que disseram, ideia nova na cabeça. Hip hop, informação, seja bem-vindo a esse planeta. Desligue a TV, rasgue os jornais. Quem quer nos conhecer vem aqui no norte e ouvir mais. Meu som transmite a paz, a verdade, o dia a dia. É palafita, Becovila, rotina da periferia, da periferia. Pessoal de Belém, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Meu nome é Leonardo Vitor, estamos mais uma vez aqui no Estúdio Toca, em Belém do Pará, para mais um episódio do Pod Toca. Atrás de mim aqui o diretor Jorge Furtado, aqui na minha frente a nossa diretora Paola Bernardino. Estamos aqui mais uma vez fazendo um especial. Você já acompanhou os nossos especiais. O último que a gente fez foi com o Bruno Rabelo, né? Foram 2 episódios e não seria diferente agora com esse especial. Estamos aqui na frente de várias artistas que compõem para a cena musical de Belém, do Pará, da Amazônia e do Brasil, e tem a sua contribuição nessa cena a partir de várias narrativas históricas, a partir de vários contextos. E deixa eu logo apresentar, porque a gente sempre faz esse release inicial, né, dos artistas que vêm aqui. Uma dessas artistas é uma mulher preta da periferia, que está no rap praticamente 20 anos, não é isso? E que já tem uma trajetória bastante dedicada em relação a trabalhos sociais, faz parte de um grande coletivo que é os Landandaras, né? E quem é essa artista que está aqui na minha frente? Shaira Manajose, aqui, né, na minha frente. Ao centro da nossa mesa de hoje temos a mediadora Keila Monteiro, que é doutora em etnomusicologia, faz um trabalho específico, né, na área do punk rock em Belém, né? Quase doutora, ainda não. Vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E que também é compositora autoral, né? Tem o seu próprio trabalho, mas também compõe para as bandas Cas Virado. Já trabalhou numa grande banda também da década de final da década de 90, de 2000, que foi o Coisa de Ninguém também, né? E que está aqui com a gente hoje, intermediando essa conversa belíssima que nós vamos construir em duas partes. E, para completar a mesa, temos aqui uma das cantoras de heavy metal, de 2 grandes bandas que estão se lançando no mercado agora, né? Que é a Lady Giza. Uma cantora que faz, assim com o Dark Soma e os Encantarias, né? Que é uma banda e que está começando, mas está fazendo um grande barulho na cena autoral. E qual é o nosso objetivo nesse podcast de hoje? A gente vai fazer, na verdade, um trabalho intercena, né? Esse é um trabalho de diálogo que é importante para você que está aí em casa assistir com a gente e acompanhar isso. Essa capacidade que a gente tem, que a gente deve ter mais na nossa cena, de dialogar com visões diferentes, né, com situações culturais diferentes e poder, a partir daí, nessa convergência, encontrar coisas que são similares, né? O que na antropologia, né, que a gente chama de relativismo, né, isso, cultural, né? Que é a capacidade de você ter essa alteridade, que é se colocar no lugar do outro, ter esse... E isso, cara, num momento que eu considero assim, o momento mais importante, que é o momento do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ao qual nós precisamos de sororidade, muito mais entre as mulheres, inclusive, e também de um aprendizado, né? De uma capacidade reflexiva entre os homens. Então eu estou aqui apenas como um apresentador, mas na mesa temos uma mediadora e temos 2 grandes mulheres, né, que vão também expor seu trabalho. E aí, Keila, podemos começar? Vamos lá, Léo. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Esse estúdio aqui maravilhoso, o programa, o programa eu vi que já está rendendo muito bem, tá super acessado no YouTube, galera comentando, músicos e músicas da cidade, né, falando muito bem. E eu tá do lado de 2 minas foda, assim, né, hoje, muito maravilhosas, bem. Cada uma com o seu trabalho. E eu sendo artista também, né, é um prazer imenso tratar dessas questões tão importantes para o dia 8, né, que não é uma data de se comemorar com docinho, com chocolate, com flores, né, então é um dia de luta, muito marcado na nossa vivência como artistas, que precisamos dizer
a necessidade dessa luta e o porquê desse dia, né? E aí, começar com as meninas se apresentando, né? Eu acho que é interessante falar cada uma da sua trajetória, o microfone baixo, de vez em quando Tá ele baixando. tá baixando. A gente tá aqui, olha, vou dizer pra você mais uma vez. Pessoal, olha, é por isso que você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa dar o like, você precisa fazer um comentário. Ajude o nosso canal. A gente vai estar lançando uma campanha do Pix pra você, a gente poder comprar um suporte melhor, gente. Você tá vendo a necessidade que a gente tem aqui no nosso... É tudo feito na guerrilha. Olha, estão vendo aqui, parece que tá lindo o negócio. Mano, tem um softbox aqui improvisado, tem um ring light que a gente usa aqui. Isso é tudo feito na guerrilha, gente. Tem mais o que dizer. Por favor, Luqueira, então, continua, meninas, é importante no primeiro momento, vocês falarem quem são vocês na vida, né? Na luta e na vida artística de vocês. Quem é que pode começar? Eu dou. Beleza. Chara Mana Josi. Então, gente, primeiro eu quero agradecer. Josi, Vai pegar aqui? Isso. Ah, de tá, boa. beleza. Agora sim. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, do Léo e estar participando aqui. É muito importante estar falando do meu trabalho, falando dessa trajetória, né? E, assim, eu sou Chaira Mana Josi, esse meu nome é artístico. Eu sou uma mulher de identidade negra, moro na periferia de Belém do Pará, na terra firme, com muito orgulho, lugar com quem eu me construo a cada dia, eu luto por aquele espaço. Eu sou rapper, tenho 23 anos dentro do movimento hip hop, a única mulher dentro do movimento com mais tempo e que nunca parou, né? Por assim dizer, e eu posso afirmar para vocês que já passei muita coisa, muitos perrengues por ser mulher dentro do movimento, onde a predominância é masculina. Eu sou pedagoga, eu sou escritora, poeta, eu tenho um projeto chamado Islândia Andaras do Norte, que eu criei e fundei em 2017, cujo objetivo era dar oportunidade, criar espaço de empoderamento feminino através da escrita. Sou agora servidora pública federal, sou técnica em enfermagem também. E estou estudante, né? Passei esse ano em letras na UFPA. Eu digo que eu quero ser tudo o que couber nessa existência. E é muito importante estar falando sobre isso, porque para nós mulheres é tudo muito mais difícil, né? Essa sociedade nos cobra uma série de coisas, né? De lugares em que a gente precisa ali dar conta e os nossos sonhos acabam ficando, né? Como a maioria das nossas mais velhas. E aí eu venho nessa luta de mostrar que é possível sim te ocupar todos os espaços. E é o que eu digo, eu quero ser tudo o que eu consegui ser nessa existência. Parabéns. Que lindo. A gente fica emocionado, né, de ouvir trajetória de mulheres assim, que a gente nem imagina que estão assim, né, no nosso meio. A gente fica sem palavras. Parabéns. Então, Lady Giza, continua. Primeiro, assim, eu também gostaria de agradecer. Eu tô muito... Desculpa a ansiedade, nervosismo, porque eu sou muito fã dessa mulher aqui. Quando eu comecei, eu já seguia, eu já a via, né, nas redes sociais e via pela cultura, ela se apresentando. E eu jamais imaginaria que hoje eu estaria do lado aqui dela, né? A gente fica assim... Pode tocar, realiza sonhos. Realiza sonhos, isso, é verdade. A porta da esperança. Não é a porta da esperança, mas a gente realiza certos então, sonhos. assim, eu sou a Giza, mas no meio sou conhecida como a Lady Giza. Sempre me perguntam qual a diferença da Giza e da Lady Giza. Que a Giza é a pessoa do dia a dia, a Lady, quando sobe, é outra pessoa. Então não é a mesma pessoa, é outra pessoa que está lá representando assim um estilo que eu particularmente nunca imaginei que eu fosse estar inserida nele. De verdade, porque assim, eu comecei no rock, eu estava com 24 anos, eu vou fazer 43, eu não tenho medo de falar a idade, eu até gosto porque estimula outras mulheres, né? Todo mundo eu sempre posto no meu Instagram, olha, mulheres de 40, porque às vezes tem essa sensação de que a gente, depois dos 35, já passou da validade. Então, assim, eu recebo muito apoio em relação a essa questão da idade, de estar no meio. Eu comecei com 24, eu não conhecia nada de rock,
né? Eu vinha de um pop rock ali, da Christina Aguilera, Spears, né? Queen, pop, né? Backstreet Boys, então assim, rock dos anos 80, que os meus pais ouviam muito, então, Tears for Fears, Duran Duran, nessa linha. Sim. Então, quando eu comecei, lá nos 24, que eu me deparei com Metallica, Led Zeppelin, Black Sabbath, meu mundo foi aumentando, né? E de lá pra cá foi assim, não teve mais volta. É um mundo que a gente não consegue mais voltar, mas eu também sou muito, muito fã de hip hop. Eu procuro seguir as cantoras, né, nacionalmente, que estão na batalha para mostrar o trabalho. Então, assim, é uma honra estar do lado dessas duas mulheres. E o que mais eu posso falar? Atualmente eu estou em 2 projetos, né, na Dark Soma, que faz um metal alternativo em português. O nosso objetivo é que seja em português. E a gente, às vezes, assim, o que eu fico feliz é porque algumas pessoas às vezes até perguntam, como é que vocês conseguem fazer uma sonoridade, mas em português, né? Que não é algo assim tão simples por conta do próprio português, né? E agora, estreando com a Encantaria, que é do metal, mas assim, a proposta deles é também da gente falar um pouco sobre letras mais regionais, né? Um pouquinho das nossas lendas. Então, por conta disso... Opa, tranquilo. Por conta disso, a Encantaria. Esquece, mulher no microfone, ideologia fortalece, politizada, sempre alerta. Te convida, é só chegar. Tá valendo, vamos nessa, o clima já vai esquentar. Esquece o que disseram, ideia nova. Pois então quando eu comecei também, eu tive a sorte de estar no auge outras mulheres que me inspiraram com as bandas como Alibi de Orfeu, que era a Gláfira, que estava, era a Euterpia, a Marisa Brito. E Madame, né? Sim. Com o Samilis, então assim... Já fiz o convite pra Samilis aqui na frente daquela câmera, mas eu vou esperar, enfim, normal. Com certeza, a gente vai aguardar essa hora que ela vai aparecer aqui pra dar esse list pra gente. Teve também a Isabela Aber, né? Do Estigma. Então, assim, eu já me deparei com uma cena com mulheres, assim, que nesse momento eu me lembro dessas bandas, assim. Então já foram referências muito, muito fortes, né? Fui várias vezes vê-las ali no Memorial dos Povos, que era um lugar maravilhoso, né? Que precisa inclusive, voltar, saudades, precisa voltar ali a dar esse deleite pra gente de novo, desses shows que tinham lá muito bons. Então, assim, ao longo desse tempo fui construindo, né, esse trabalho, assim, não consegui mais voltar, o rock ingressou nas minhas veias de um jeito que bacana isso aí. Não saiu mais. Então, eu continuo escutando de tudo, eu escuto tudo, continuo ouvindo o meu R&B, eu sou fascinada por Alicia Keys, cantoras de vozes negras, né, como a Aretha Franklin também, e outras que se for enumerar que a gente não vai parar. Então, assim, tem o pop. Então, eu digo assim, que a minha sonoridade é uma mistura de tudo, né? E quando eu comecei, assim, eu fui conhecendo, e tem até uma coisa engraçada que eu falo para as pessoas, que antes de eu entrar no meio do rock, eu passava na banca, eu vi um post, assim, do Ozzy, com a boca cheia de sangue. Eu disse, meu Deus, que isso, né? O homem do morcego. Aí eu até passava assim com medo. Depois eu tava cantando. Já tá lá. Eu já tava lá querendo também a boca suja de sangue, gente. Então é isso, né? Se a gente for passar aqui o dia falando. Keila, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Assim, eu acho interessantíssima a tua narrativa, porque tu começou numa geração já de mulheres empoderadas dentro do rock. Posso dizer assim, né, Keila? Empoderadas, né? Por quê? Porque elas são frontwoman, né? Assim, não eram pessoas que ficavam nos bastidores. Pessoas que estavam à frente, representando bandas, né? Então, uma coisa impactante muito. E aí eu queria fazer esse diálogo com a Shaira, que aqui está na nossa frente,
Porque tu és como tu realmente acabaste de dizer pro nosso público, tu és a mulher mais antiga dentro do hip hop. Exatamente. Em atividade. Como é que foi para te chegar no hip hop? Então, quando ela falava aqui da trajetória, eu falei, cara, que bacana, que pelo menos você tinha referências femininas, né? Eu tive que quase que começar do zero, né? As minhas referências eram masculinas, né? Racionais MCs, Taíde DJ1. Então, essa galera que nem é daqui, né? É lá, sul, sudeste, e que chegava para mim. E aí eu escutava as narrativas deles dentro, né, da música rap. E eu achava muito parecido com a nossa realidade aqui. Mas ainda assim eram homens falando da sua trajetória, né? Um primeiro momento, assim, a minha... eu comecei a cantar na capoeira, não foi nem no hip hop. Então eu pratico capoeira até hoje. E quando eu entrei pra capoeira, além de jogar, o que me fascinava eram as letras que remetia àquela ancestralidade, a vivência ali do povo negro, toda aquela luta. E eu gostava muito de cantar. E aí depois, quando eu conheci os rapazes lá do Jurunas, né, que escutavam Racionais MCs, e aí eu achava muito interessante. E passei a fazer parte de um programa de rádio comunitária, que era o Identidade Humana. Era lá na Rádio Metropolitana, no bairro do Bengui. E aí, nesse meio tempo, eu já arrumei um namoradinho e era nós dois que fazíamos o programa lá. Nessa época, havia uma perseguição muito grande, né? Por conta da questão lá acho que era a Anatel, né? Anel, uma coisa assim, eu não tô lembrando qual que é. Sim, cara. Eu tenho um amigo que... Desculpa te cortar, tudo porque bem. Eu queria só fazer um parêntese em relação a isso. Eu tenho um amigo que é o Ângelo Madison. Sim, conheço. Estudou comigo, nos formamos juntos, inclusive. E ele foi na resistência. Período. Sim, foi vítima disso. E aí levavam os transmissores, tudo, e acabava. E era algo muito caro o transmissor. E até a gente conseguir se erguer. Aí a gente perdeu esse espaço lá, acabamos indo para os Jurunas, fomos acolhidos lá pela nação jurunense, e a gente passou a fazer o programa lá, o Identidade Humana. No decorrer do tempo a gente percebia que a molecada lá, os jovens, adolescentes, vinham para a porta da rádio, já não ficavam escutando, eles vinham para lá porque tinham uma necessidade de conhecer e dizer que eles também tinham algum trabalho. A gente parou para pensar, eu e esse companheiro, falei, olha, a gente está na hora da gente criar um espaço, né, para essa galera se conhecer e mostrar o seu trabalho. E dentro de Belém havia um monopólio de uma meia dúzia de grupos ali, que era eles que se apresentavam e não tinha abertura para outros. Eu falei, então a gente vai criar um palco, vai criar um espaço, e a gente criou. Era um evento chamado Abril por Hip Hop Jurunas. E aí a gente fazia como? Alugava um espaço lá, que era um bar de um vizinho nosso, né? Vendia cerveja, tudo, com o dinheiro do ingresso, era R$2 na época, para pagar a casa, pagar tudo. Pagava o transporte, ia buscar a molecada nos bairros, né? Os artistas nos bairros periféricos, e dava aquele espaço lá para eles se apresentarem, né? E todo mundo saía satisfeito. Durou 7 anos lá. E o que eu percebia, que os meninos tinham espaço para cantar. E quando eu comecei a escrever minha letra, eu mostrei pro meu companheiro e falei assim, olha, esse ano eu quero cantar, acho que era o 2º ano do Abril, eu quero cantar, porque eu tenho uma letra, né? Eu queria falar da minha realidade, eu queria, dentro da minha letra, perguntar cadê as mulheres do hip hop que eu não via. Ele, não, beleza, tu vai cantar. Aí quando foi no ano que eu fui me apresentar, ele me deixou por último para cantar, já era 5 da manhã, tinha meia dúzia de gatos pingados, bêbados lá, e ninguém ouvia minha música. Aí eu saí de lá, eu cantei e saí chorando, né? Aí encontrei uma colega, ela falou assim, por que tu tá assim? Eu falei, porra, eu criei o evento, né? Eu dei meu sangue por isso aqui, mas ninguém, né, me deu espaço para ouvir. É muito interessante, eu tenho que pedir um espaço no lugar que eu ajudei a construir. E aí foi que a gente se uniu, ela e eu, e conhecemos uma outra menina e criamos o primeiro grupo de rap feminino, que foi Conexão Feminina. Aí sim, aí a gente ganhou mais força, que éramos 3, né? E a gente despontou assim como o único grupo de rap feminino de Belém do Pará, exclusivamente do movimento hip hop, né? Que a gente se apresentou até no Fórum 2009, Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial. Foi muito bacana. E aí as meninas foram ficando pelo caminho, né? Porque o que acontece com a maioria delas, constituir família e toda aquela questão, né, do privado ali, a responsabilidade, né, de ser mãe e tudo, e elas ficaram pelo caminho e eu continuei sozinha. Mas nunca abandonei. E sempre falando dessa realidade, né? Eu vivi um relacionamento abusivo, infelizmente esse meu companheiro, a gente viveu 12 anos, eu vivi um relacionamento abusivo, né, todos os tipos de violência e não sabia.
E aí, a partir daí, as minhas letras, elas falam muito disso, do empoderamento feminino, né? Da não violência contra a mulher e da importância dessas mulheres compreenderem o que é a violência, né? E eu trago em forma de rap, mas falo de política, falo de negritude, cabe tudo dentro das minhas letras, dos meus poemas, das minhas músicas. E aí surge a Shaira Mana Jose, né? Shaira, ele é africano, significa poetisa. Mana, porque dentro do movimento hip hop, eles eram os manos, né? Irmãos ali, tinham um certo valor. E as mulheres, elas eram as minas. Só que eu percebia que as minas não tinham identidade. Elas eram apenas as minas. A mina que vinha com o mano, a mina que se relacionava com o mano, a mina que fazia back vocal pro mano. E eu nunca fui uma mina. Porque, como eu falei inicialmente, né, eu ajudei a construir aquele movimento lá. Então, eu queria ter e ser reconhecida tal qual eles. Aí surge a Mana. E Josi, porque eu sou Josiane, mas já nem sei quem é Josiane, porque quem me levou a vários lugares, né? E eis-me aqui, é a Shaira Mana Jose. Parabéns, cara, parabéns. Sensacional a sua história. Sensacional. Parabéns pela sua história, gente. Você me faz me lembrar de uma série de conexões das coisas que tu veio falando, né? O rapper X, que escreveu uma letra, né? Os mano, pô, as mina, pá. Tipo, eu sou um pouco conhecedor de rap, desculpa. Mas eu percebi que depois que essa música ela foi lançada, se proliferou muito essa identidade dos manos e das minas. E quando eu fui ler a tua release, tu colocou bem claramente isso, inclusive, que tu não te considera uma mina, porque a mina, ela é um significado, ela traz um significado de mulher que é oprimida, de uma mulher que é silenciada, de uma mulher, né, que serve ao humano, na verdade, né, que dá escada para o humano subir. Exatamente. É uma coisa interessante, né? É inferior ao humano, né? Na verdade. Só que eu tive uma assim, não foi bem uma discussão, né? Foi quase uma discussão com uma mana de São Paulo, que ela é, assim, referência também lá, e ela me falou, não, mas a mina é uma construção nossa também aqui tudo. Eu falei, mas você tem que ver que é uma questão de regionalismo. Essa mesma mina que para vocês aí em São Paulo, ela tem ali um espaço, aqui no norte é diferente. Ela não tem o mesmo peso. Então, daí a necessidade de a gente pautar e falar de quem somos nós, que não somos essa mina, entendeu? Nós somos as manas. Porque também ainda tem essa questão da regionalidade. Exatamente. Exatamente. E dentro das letras rap, eu bato muito nessa tecla com os meninos daqui, né? Gente, pelo amor de Deus, beleza, a gente pega a referência de lá, precisamos dessa... Em um certo momento a gente precisou dessa referência de lá, né? Porque a gente não criou do nada o hip hop. Mas, poxa, nós temos o nosso dialeto, nós temos nossa forma de falar. A nossa periferia aqui não é favela, né? Se você for ver ao pé da letra, aí entra agora, né, a futura, né, professora de português. Falar de favela tem toda uma construção, né, do que seja favela. Aqui nós temos as palafitas, nós temos as baixadas, né, que é bem diferente. Embora a realidade das opressões aconteçam dentro das periferias, né, das favelas, de uma maneira assim quase que muito parecida no Brasil todo, mas ainda assim tem que ter um diferencial. Eu quero que alguém que escute minha música lá no sul consiga fechar o olho e entender como é a minha realidade no norte. Porque se eu for só copiar o seu papagaio copiando lá, né, ninguém nunca vai entender qual a minha necessidade aqui enquanto norte. Mas eu percebo que já tem a galera daqui mesmo. Inclusive eu vi um clipe realizado em Vigia de Nazaré, os meninos falando em favela, sabe? Eu falei, porra, chegou essa história agora pra nós aqui, enquanto que a gente tava, já tinha construído toda essa questão da palafita, dos ribeirinhos, né? Exatamente. E tudo. E aproveitando essa conversa, falando primeiro, a questão das minas, né? Eu assisti a uma entrevista tua pelo YouTube que o Léo me mandou. Assim, eu já te conheço, inclusive do evento de etnomusicologia lá na UEPA que tu foste. Sim. Tu eras ainda estudante de pedagogia, estava prestes a te formar, né? Mas aí, vendo essa questão da mina, porque eu estou usando na minha tese, eu penso, Giza, que no rock ele é um pouco diferente, porque nós... eu tô explicando assim, tá? Porque a minha tese começa com o nome O Grito das Minas. Aí já vem ela, já fica assim, sabe? Porque eu relato assim, aí a Gisele pode falar agora também, me ajudar nesse sentido, como a gente vê no rock as minas, que é diferente desse outro segmento, né? Sendo que todos são movimentos que surgiram com negros e negras, né? Então o rock, o rap e o reggae, né? São três coisas que me fascinam. Então talvez eu encerre minha pesquisa no rock e vá pro reggae e depois eu vá pro hip hop. Eu já tô escrevendo com um aluno meu, a batalha do Miriti,
que acho que Sim, embarcaram... Abaetetuba. Abaetetuba. Eu disse, bora fazer esse artigo, tu vai de lá, entrevista a galera e eu vou daqui, pego um pouco mais da teoria, né? Mas é assim, a gente se trata como mina, como as meninas em geral, como uma redução da língua, né? Já que a gente está falando da língua Exatamente. portuguesa, redução de menina. E a mana, para nós, seria as mais chegadas. Por exemplo, eu e ela, manas, a gente já se conhece, e digamos que a gente sai junto, a gente bate o papo, a gente faz o mesmo som. Então, a mana, para nós, já é nesse sentido, né? É isso? Eu acho que dependendo do estilo musical, Do segmento existe, cultural também, segmento. Existe essa diferença, né? O poder da palavra mina pro rap é muito mais pesado, muito significativo. mais significativo, carregado. Ele é muito mais explorado, na E verdade, se vocês né? perceberem, até nas próprias letras, né, Sim. de rap, os homens, eles utilizam muito a mina, né, o Racionais MCs, eles falam, tem uma lá que ele fala que é a mina, né, tipo, é como se aquela mulher, ela fosse a causa dos problemas dele, entendeu? Ela é, assim, a perdição da vida dele, entendeu? E eu, dentro do trabalho de conclusão, não sei se é trabalho de conclusão de curso ou foi a dissertação de doutorado da antropóloga Leila Leite, não sei se conhece, que ela é da Terra Firme, minha grande amiga Leila Leite, ela abordou essa palavra mana dentro dessa perspectiva que eu venho trazendo do rap. E ela fez uma pesquisa muito bacana. E ela descobriu que eu sou a única pessoa que traz essa abordagem do mana dentro do movimento hip hop, né? Como sendo uma categoria ali, né? Diferenciada da mina, né? Porque a mina, ela é o pejorativo, ela seria o pejorativo dentro do movimento hip hop. É muito interessante. Mas isso já é bem compreendido entre a comunidade do hip hop? Hoje já, porque assim, de tanto eu bater nessa tecla das manas, hoje a gente já vê muito se tratarem como humanas, e tem muitas coisas por aí, para além do próprio hip hop, né, dentro de outros movimentos que a gente trata, né. Se vocês já perceberam, vários eventos que aconteceram por aí, os caras dizem, olha, as manas tal, eu falei, olha, que bacana. Ainda tem um mana regional, né, Maninha. Mana até doida, né, que é diferente. Ela tava falando da questão justamente das manas e as cantoras de rap, elas têm essa nomenclatura, né? A mana... Aí diz o nome, né? O nome, por exemplo, nome próprio. Muita gente me pergunta por que tu sempre coloca Giza PA? Justamente porque tem uma cantora de rap do Rio de Janeiro que é Giza. Nega Giza. Então, assim, incrível aquela mulher. Eu digo, não, eu sou a do PA, do Pará. Ah, pode crer, aí eu sempre... mas o teu nome é Giza PA? Não, meu nome é Gisele. O Giza é como eu sempre fui chamada na infância, com Giza carinho. Aí todo mundo, quem se pá? Eu digo, não sei, é pai de Pará, né? Eu não ia botar Tranquilo, Pará né? lá, então... Eu digo, vai que a Giza lá do Rio, lá, olha, tem uma Giza lá que tá só Giza, então... Mas a apropriação cultural aí não existe, porque Giza é um nome... Aí na época, quando eu fui criar, né, minha rede social... FB. Aí tava um monte de Giza. Eu digo, não, então eu tenho que botar o diferencial. Eu vou botar o PA lá e ficou. Eu deixo, Giza né? pá. Hoje eu resolvi sair, passar por cima da gramática, pisar na vértebra da rua, mergulhar no chão. Então, continuando, então nós temos aqui 2 segmentos, repetindo aqui que o rap, o rock, o reggae são segmentos que vieram de negros e negras, inclusive o rock veio com mulheres negras, isso não se fala, né? Isso sempre é visto como galera do metal, é o homem branco fazendo chifrinho, né? Toda essa história, esses símbolos, os sex symbol Elvis Presley, era o bonito, o branco, né? Bonito com aquele padrão de beleza, né? Que a gente herdou do eurocentrismo. Como é que diziam? Uma vez eu escutei, ele tinha a voz de negro, mas era branco, então... Nossa, é cada absurdo. Sim, né, eu vi isso num documentário do Elvis, saiu na HBO e tal. Então, aí falando, já puxando essas questões da leitura, né? Também queria que vocês falassem da questão da academia. O que a academia influencia Tu és historiadora, né? Eu sou formada em história, mas
licenciatura, mas a gente... Mas é historiadora, história, né? E Charamana Josi, tu já estás no segundo curso, né? Segunda de graduação, graduação, sou pedagoga, já pedagoga e letras. E aí a questão do hip hop é que o Paul Gilroy, né, um sociólogo inglês, ele fala justamente que dentro do movimento do hip hop fala-se muito do antirracismo, é uma causa negra, porém as mulheres não têm abertura e tiveram que criar o seu próprio movimento. E dentro do heavy metal, a gente sabe que eu li um artigo de um cara falando do evento de heavy metal em Goiânia, se eu não me engano, Goiânia ou São Paulo, que uma banda fez uma performance, condenaram a mulher que estava se apresentando, porque ela estava fazendo quase uma striptease, e aí veio toda uma questão do machismo, né? E a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. A mulher no metal, eu já ouvi muito isso, ela tem que usar aquela calça colada, ela tem que se igualar às vestes masculinas, por vezes, ela tem que namorar os meninos, ela não pode ser a protagonista. Então, assim, uma de cada vez eu queria que falasse desse contexto. Nossa, assim, eu gostaria de começar porque é muita coisa, né? Mas eu quero começar falando sobre essa questão da academia, né? Quando eu entrei lá para a UFPA no curso de pedagogia, eu já entrei ali porque sabe que aquele espaço ali, a tendência dele é te embranquecer totalmente, né? Fazer com que tu perca a tua identidade. Então, eu já tinha toda essa construção aqui fora, dentro do movimento hip hop, dentro do movimento negro. E eu fui lá só para complementar e foi fogo no parquinho mesmo, né? Hoje não tem quem não me conheça lá, porque em todas as disciplinas eu levei essa inquietação. Porque embora você se depare lá com a teoria, mas você leva o que acontece na prática, né? Então, quando você fala dessa questão da mulher dentro do movimento hip hop, dentro do heavy metal, né? Como é que isso se dá? Se o hip hop é um movimento negro e como é que a gente dentro do movimento sofre a opressão? Isso eu levantei essa questão no meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, que eu colocava assim, eu não entendia como eu fazia parte de um movimento em que pautava as opressões e quando eu olhava para mim enquanto mulher, né, eu era oprimida ali. E aí quem conseguiu meio que desatar o nó da minha cabeça foi Lélia Gonzalez, né? Porque a Lélia Gonzalez, ela aborda isso dentro do movimento negro. Legal. Porque ainda que estejamos todos juntos aqui lutando contra as opressões, quando você olha para você, mulher negra, né? Você tem que fazer um parêntese ali. A gente precisa, né, se retirar naquele momento e pautar as nossas dificuldades, pautar ali, né, qual seria a melhor forma de a gente dialogar com o total. E é isso que eu tenho feito dentro do movimento hip hop. Tanto que na minha trajetória eu sempre criei projetos voltados para mulheres. E aí a gente ainda sofre ainda os preconceitos. Porque tu é feminista, aí tu só fecha com mulher. Não é isso, gente. Eu sou feminista, mas eu entendo a importância principalmente do homem negro nessa construção, de todos os homens nessa construção, para que a gente consiga vencer essa sociedade machista, né, misógina. Mas existe um momento em que a gente precisa, sim, se retirar com as mulheres, né, e conversar. Que sociedade que a gente quer? Como é que essas opressões elas são colocadas para a gente? Porque elas são muito naturalizadas, né? Quando eu penso na minha vida, em tudo que eu já passei na minha vida, não tem um lugar que eu tenha ido que eu não tenha sofrido assédio. Eu trabalhei durante muitos anos com decoração, cortina, persiana, e eu era assediada ali. Os patrões, às vezes, né, me propunham valores para eu tirar a roupa para eles me observar. Dentro da capoeira, eu sofri uma retaliação em que eu não pude trocar minha graduação, porque o mestre, ele se interessou por mim e eu não correspondi. E aí eu sofri uma retaliação. Eu não troquei, né, a graduação, o cordel. E eu me rebelei e acabei, né, o grupo acabou ali. Eu tive que sair e me retirar para outro grupo. Enquanto técnica de enfermagem, eu exercendo a minha função, fui assediada por médicos ali, e você tá no espaço, que era da rede privada na época, eu não podia dizer porque senão a corda arrebentar para o lado mais fraco, que era eu. Então você para pensar o quanto nós estamos vulneráveis nessa sociedade e como é que a gente vai combater isso e passar para as outras mulheres, né? Então é tudo muito complicado. E até hoje eu tô ali, tem muita gente que me conhece dentro do curso de pedagogia, né? Os meus poemas, as minhas letras, elas estão presentes em muitos trabalhos de conclusão de curso, justamente por abordar esse tipo de realidade, né? Trazer essa realidade para discussão mesmo, né? É necessário, é urgente. Quando a gente fala que agora, né, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, conversando sobre isso em casa, na cabeça de algumas mulheres ainda permeia a ideia de que é o dia de você ganhar presente, né? Eu ouvi isso da minha mãe anteontem. Ela, poxa, infelizmente teu pai não vai me dar nenhum presente. Eu falei, mãe, isso não é uma data para ganhar presente,
né? É uma data para você lembrar a luta e a importância, né, da nossa colocação nessa sociedade como cidadãs de direito. Aí 2 dias depois você ouve a sua mãe reclamando, né, da forma com que o companheiro trata. Eu falei, tá vendo? Eu falei isso hoje para ela. Tá vendo, mãe? Porque adiantaria a senhora ganhar dia 8 um ramalhete de flores se todos os dias a senhora vai ter alguma coisa para reclamar que não tá bacana? Não tá legal, é sobre isso. É sobre isso. Gente, é um papo obrigatório. Sim, você está sim, ouvindo né? isso, você que está em casa ouvindo esse relato, é um papo obrigatório. E o que eu posso dizer em relação a tudo que vocês estão narrando para mim, como homem, né? Enfim, eu estou aqui ouvindo e tentando construir essa reflexão e também construindo essa mudança, né? Enfim, ela é cotidiana. Eu fui criado numa realidade patriarcal também, como homem brasileiro vivendo, né, no Pará. Isso é uma questão quase que impossível você não estar dentro desse circuito. Mas a universidade, de certa maneira, em contato também com outras mulheres, me fez também quebrar bastante, sabe, preconceitos arraigados que a gente traz do mundo familiar às vezes, né? Que são replicados pelas nossas mães, inclusive. Sim. Então, assim, esse diálogo que tu está construindo com a gente aqui me faz repensar muita coisa, me faz refletir, inclusive, sobre certas condições que anteriormente eu achava normal, natural até, e que são agora possíveis de serem quebradas por causa desse diálogo, entendeu? Por causa de outros diálogos também que eu já tive com outras manas, com outras mulheres importantes que também compuseram a minha formação, como professoras da universidade, como mulheres do movimento feminista que eu conheço e de outras pessoas que também se identificam como mulheres. Eu tenho amigas trans que também fazem esse diálogo comigo. Então é muito importante a gente estar conversando sobre isso. O teu relato ele é muito importante. Parabéns. Muito Com obrigado. certeza. E assim, só para complementar, se a gente for parar para pensar, né, como que foi construído essa ideia, né, de que a mulher teria um lugar ali subalterno ao homem, né? Se você for ver hoje a configuração das famílias brasileiras, né, é urgente a gente discutir e desconstruir isso. Porque se o homem ele surgia como provedor, hoje a maioria das mulheres são provedoras. A maioria das mulheres são quem carregam ali, né, a responsabilidade da família, né, dos filhos, tudo. Algumas porque são abandonadas pelos seus companheiros e outras, ainda que tenham companheiros, né, eles estão numa situação de desempregados ou, às vezes, imersos, né, em vícios, em alcoolismo e drogas. E é elas que têm que prover. Então, onde é que está aí a inferioridade da mulher? Onde é que está a fragilidade da mulher? Né? Se nós estamos construindo... Eu participo de muitos movimentos, já participei de várias reuniões, né, que são puxadas para discutir muitas pautas e, gente, a maioria são mulheres. Somos nós que estamos pensando uma sociedade diferente, não é só para nós. São para os homens, para os filhos, para todo mundo, entendeu? Então, esse diálogo é urgente, não existe nada de inferior na gente. Infelizmente, né, como a Keila falou, sou formada em História, então a gente sabe que essas lutas elas ainda vão persistir durante um tempo, porque é histórico, né? Hoje mesmo eu estava discutindo sobre um filme, o meu pai é muito interessante. A gente gosta muito de ver filmes épicos e ontem eu sugeri para ele um que eu ainda não assisti, mas ele já assistiu, mas a gente já fica ali, que é... Dialogando, Só no que spoiler. é a Última Luta. Então, justamente a gente estava conversando sobre isso, porque durante a construção da história, a mulher sempre foi colocada, né, como alguém lá embaixo. Se você pegar na Grécia, o escravo, a mulher estava no mesmo patamar ou abaixo o escravo valia mais escravo. do que uma mulher. Então, assim, são momentos onde a gente... Tem os indígenas, né? Então a gente... você fica se perguntando de onde vem tudo isso, né? Porque é algo que está enraizado na humanidade, é algo muito antigo. Hoje a gente já tem uma geração, essas gerações que já vêm, muitas delas ainda elas estão ensinando a gente a não sofrer mais abuso, a gente já se aceitar. Porque até a minha geração, né, a gente achava certas coisas normais. Porque, como você falou, a gente veio de uma cultura patriarcal, né, onde o pai era o centro, sentava no centro da mesa e às vezes a gente sem entender direito o que estava acontecendo na nossa família, às vezes a mãe até sofrendo algum abuso sem saber, e a gente achando que aquilo era natural.
Então, são coisas que durante um tempo a gente, infelizmente, durante um tempo a gente ainda vai visualizar isso, porque é muito antigo, né? Então, justamente, a minha discussão, não era discussão, ele estava me narrando o que ele tinha assistido do filme, e como eu estava falando, que na época, no século 1300 e alguma coisa, era normal as mulheres serem estupradas. E muitas se calavam porque elas sabiam que não ia surtir efeito. Não tinha, porque era cultural. Não tinha pra quem reclamar, né? Mas até hoje não surte muito efeito, não, cara. Porque a efeito. Delegacia da Mulher e as leis que aí estão não funcionam e aí, bem. cada dia você vê na televisão, feminicídio, você liga a televisão só o que você vê. Então, assim, o que a gente eu acho que tem que trabalhar muito é essas gerações que estão vindo. Trabalhar, eu vi alguém falar isso, eu não estou recordando agora, que a gente tem que trabalhar a mente dos nossos meninos, né? Para eles começarem a ver a mulher de uma forma diferente. Né? Então, assim, só que aí a gente fica pensando assim, a maioria das famílias são só mulheres, então você não tem a imagem paterna, aí fica meio assim, a gente fica meio se perguntando, será que eles vão conseguir entender isso? Será que não vai conseguir entender? Porque só tem uma visão, né? Não tem a outra visão. A outra visão, assim, é meio errada. Mas eu acredito que, da forma como a gente vê essas gerações novas, elas vão, aos poucos, mostrando pra gente mesmo o que é certo. Porque eu mesmo, posso dizer assim, que eu me vejo, às vezes, vendo uma juventude dos 20 anos que tem muito mais coragem de falar, de fazer as coisas, de criticar, de brigar do que a minha. Eu concordo. Né? Do que a minha. Na minha geração, às vezes, eu me pego assim, às vezes, só olhando e não, isso não está certo, mas sem aquela coragem que eles têm. E isso a gente tem que dar o braço a torcer, porque essa geração, eles vão para cima e eles criticam. Você vê nas redes sociais, eles mesmo ali, não está certo. Então, assim, eu acredito que, infelizmente, a gente ainda vai ter muitas gerações para chegar, para a gente poder, porque historicamente, é muito antigo isso. Você ainda tem até o século XX, lá, década de 60, a mulher ainda sendo oprimida, porque não podia se separar, ou então ainda tendo casamento forçado, né? Aí você diz assim, a minha filha é uma princesa. Eu não gostaria de chamar minha filha de princesa, porque as princesas eram moeda de troca. Né, cara? Né? Eram moedas de troca. E é como a gente fala, né, assim, tipo, na pedagogia, as princesas, ela é o retrato de uma mulher que a felicidade dela está condicionada a um homem, né? E quando você fala das opressões, quando você fala que as leis, elas são falhas, é porque ainda nos espaços de poder, de decisões políticas, nós somos a minoria. Então, eu vejo que até as próprias mulheres precisam de uma conscientização muito grande para a gente acreditar que nós podemos sim estar, né, em cargos políticos e pautando ali políticas para a gente. Porque enquanto não tiver mulher lá, dificilmente as nossas leis elas vão dar conta de toda essa violência. Um outro exemplo disso é quando você pega a história, vai falar de Cleópatra, de grandes mulheres que foram rainhas. Antigamente, os historiadores denominavam elas como prostitutas, mulheres amantes, mulheres que eram fáceis. Então, assim, quer dizer que a mulher que tinha o poder, ela não prestava de alguma maneira. Tem a história, né? de um quadro que eu assisti no site da BBC News. Só um áudio de um quadro que acho que esqueci o nome, pode dizer. Que é uma moça cortando a cabeça de um homem. É um quadro que faz referência bíblica, na verdade. Agora, eu não sei qual o nome, mas o contexto do quadro é o seguinte. Porque numa história dessas da Bíblia, essa era uma moça, uma menina jovem e tal, e ela era insubmissa. E aquela pintura, ela mostra, na verdade, um exemplo do que não deveria ser feito com a mulher, dentro daquele contexto daquela época. Era uma pintura que serviria para dar aviso
de medo. Tipo assim, você não pode dar liberdade pra mulher porque olha o que ela vai fazer com você. É porque, na Tipo verdade, assim, pros isso daí, homens esse era eu o acho que aviso. isso daí ele vem muito da questão, não entrando na questão religiosa, mas vem muito da questão católica, Sim. onde se tinha essa preocupação das mulheres, a igreja tentava tolir as mulheres justamente para elas não terem mais poder. Né? Por exemplo, os padres foram proibidos de casar justamente para não deixar a herança e também a mulher dele não ter mais poder do que ele, porque não tinha que ficar ali, né? Então eu imagino que essa pintura faça referência a isso, né? E falando um pouco também do diálogo que você fez agora, eu lembrei de algumas coisas que são referenciais em detrimento. Por exemplo, você falou, em sala de aula, eu dou aula de ciência política para algumas turmas de ensino médio, e eu faço a pergunta, o que é empoderamento? Sabe? Aí, alguns rapazes, algumas moças se sentem na liberdade de responder, mas é um silenciamento, ninguém sabe direito. Todo mundo tem medo de dizer alguma coisa que possa comprometer a própria pessoa, né? E eu falo, cara, tem um instrumento. E eu vou citar isso, tá, como exemplo de uma aula que eu tive de ciência política na universidade, na época, com a Marise Borbach, que é minha professora de ciência, foi professora de ciência política na época, né? E ela fez essa mesma pergunta. Olha só, para universitários. E eu replico essa pergunta para os meus alunos de ensino médio. E eles não sabem responder assim também como eu não soube responder na época. Todo mundo na sala ficou em silêncio. Ela pegou e colocou o artigo que domina a Lei Maria da Penha. Disse, olha, isso aqui é um instrumento de empoderamento. O que é poder? Sociologicamente, poder, resumidamente, tá, gente? Aqui eu não vou... Uma aula de graça aí. Olha. Mas poder, segundo Max Weber, né? Poder é a capacidade de você usar determinado recurso para regir a vida de outra pessoa, mesmo contra a vontade dela. E isso é poder. Tipo, você ter a capacidade de mexer com a vida da outra pessoa, mesmo contra a vontade dela. A Lei Maria da Penha, ela faz exatamente isso. Ela é um recurso de poder, que você tem possibilidade de pegar o telefone, ligar e poder reger a vida do agressor, mesmo contra a vontade dele. Porque o agressor vai continuar existindo. É um recurso de poder, mas o empoderamento disso se faz coletivamente. Isso. Entendeu? É isso porque eu preciso estar com outras mulheres ali e mostrar a importância da Lei Maria da Penha, né? E levar para outras mulheres. Aí você tem o empoderamento. Perfeito. Foi exatamente isso coletivo. que a professora quis dizer. E ela chegou e resumiu a história. Ela falou assim, vem cá, mulheres da turma, vocês vão esperar os homens legislarem a favor de vocês? Tipo assim, vocês vão esperar mesmo que isso vai acontecer algum dia da história? Mas olha, eu tô observando que a Giza não puxou pro movimento musical. Não, justamente eu já ia entrar nesse assunto. Não respondeu. A gente foi devagando, mas é normal. A gente ficou falando sobre a questão histórica, né, da mulher. De boa. Olha, eu já ia E assim, como era antes, como é hoje, mudou alguma coisa aí dentro do... Olha, eu acho que mudou mais, porque você vê hoje muito mais mulheres na cena, né? Do que antigamente. Agora, uma coisa que eu acho assim, que ainda não mudou muito é você não ver muitas cantoras negras no rock. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que ainda não mudou. Você vê muito... Até há pouco tempo eu estava justamente lendo sobre isso, que estava falando a quantidade de... Porque assim, a gente sabe que o metal, eu não posso dizer tanto, porque assim, eu sou muito mais ligada numa vertente do metal, que é o metal mais sinfônico, metal mais, né? Então, assim, o que eu sei do próprio metal sinfônico é que ele é muito europeu, muito branco, né? É muito uma coisa muito mais rebuscada, que ele dizia assim, né? Mas o que eu conheço da questão do metal é que dificilmente você vê uma cantora negra. Até no meio masculino é difícil você ver um cantor negro, né, cantando metal. Geralmente tem aquele estereótipo, né? Então, assim, como ela falou, da calça colada, né, louro, de olhos claros, a jaqueta de couro, as de mulheres, assim, lógico que tem a questão de gosto, né, tem aquela questão do gosto, de você se identificar com tatuagem, se identificar com a roupa preta, a calça, né, com aqueles acessórios, assim. E tem os cantores gays do metal que também levaram anos e anos para poderem falar sobre si. O Rob Halford. Também, né? Isso também que eu acho que até nós conversamos sobre isso naquela live que a gente fez, assim, que a gente não vê muita representatividade. Eu acho que
tá começando, porque, como ela falou, o metal raiz, como se fala, eles são muito sexistas, Sim. misóginos, tá? Sim. Tradicionalistas, naquele sentido. Tem que ser assim, é desse jeito, entendeu? Por exemplo, as mulheres, como ela falou, tem que se vestir desse jeito, senão não parece que são cantoras, né, de metal. Então, assim, você tem aqueles que ainda não concordam, eu já ouvi várias vezes, mulher não deveria cantar rock, eu já ouvi isso. Mulher não tem jeito para cantar rock, mulher deveria cantar MPB. Como assim? Sabe? Juro, eu já ouvi várias vezes. Eu já ouvi falar assim, toda mulher do rock é fácil. Eu já ouvi isso. Então, mulher tatuada é fácil de pegar, também rola isso. Então você tá dizendo que eu sou fácil, né? Se toda mulher, porque eu tô inserida no meio, eu não tô fora. Sim. Né? Então você ouve, como eu já falei, eu já sofri abuso no meio de um show. A pessoa coloca a mão por debaixo do meu vestido. Então, assim, tem toda uma questão que hoje em dia você percebe que está muito melhor. Tá melhor, porque você tem mais mulheres na cena. As mulheres, assim, elas se conhecem, se respeitam, sabe? Procuram, assim, eu posso dizer assim, na medida do possível, a gente procura se conhecer, procura ter contato uma com a outra, saber o trabalho, sabe? Eu vejo, assim, o quanto que deve ser solitário, né? Pro hip hop você não ter tantas outras manas, né? Essa palavra. Porque, assim, hoje em dia você tem até na cena, não só local aqui de Belém, mas você tem uma cena mundial muito mais mulheres, né? No metal. Vindo principalmente dessa questão eu acho que do sinfônico, você tem uma gama de... Você pega de... nem eu sei dizer quantas bandas tem, sabe? Então, assim, eu acho que já vai facilitando, né? Agora, lógico, que pegar durante a história da música, o que ela fala é uma grande verdade. A gente, às vezes, as pessoas não sabem a sua própria história, porque o meu trabalho de TCC foi justamente sobre identidade. Então, a gente não conhece a história, a gente não sabe a nossa origem, a gente não sabe a nossa identidade, a gente não sabe das coisas. Porque o rock, ele veio dos negros, né? Ele teve cantoras negras que iniciaram isso, teve grandes cantores, a gente vê muito na história, até em filmes mesmo, que a sociedade, principalmente americana, né, na época do apartheid, eles pegavam as músicas negras e faziam cantores brancos para interpretar, para poder ser ouvido, né? Para poder ser ouvido, porque os brancos não queriam ouvir se fosse cantado por negros, né? Exatamente. Então, assim, como eu falei em relação à questão da mulher na história, eu acho que isso é uma mudança também aos poucos, mas eu no meio, eu já vejo muito pouco, assim, as pessoas que estão ao meu redor ter esse tipo de diálogo, sabe? Eu já ouvi quando eu comecei, assim, então... Eu até, logo no início, me assustava. Digo, nossa, será que vai ser assim sempre? Mas hoje eu já vejo mais respeito. Pelo menos das pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu converso. Eu já vejo mais respeito, já vejo também, assim, mais mulheres mesmo na cena. Por exemplo, eu sou muito fã do trabalho do Clitoris Causa. Eu acho, assim, que as meninas, sabe... Eu fiz uma live com a Lini Menezes e, nossa, a história dela é incrível, a história das meninas, porque assim, não pense que todo mundo do rock se trata por igual. Não é. Tem as vertentes dentro do rock que... As facções. Eu não gosto dessa vertente, daí eu não vou no show, eu não escuto show. Tem isso. Fica bebendo lá fora, quando chega a hora da sua banda entra. Em todo segmento cultural, né? Porque olha, dentro do hip hop você tem o pessoal que faz as batalhas, tem as pessoas que cantam rap, né? Tem as pessoas que fazem uma outra linha dentro dos elementos. Por exemplo, eu pouco vou em batalha. Porque toda vez que eu vou lá dá confusão. Porque quando os caras começam a batalhar lá e falam, não sei o quê, porque tu é viado, porque tu não sei o quê, eu já me estresso. Porque é um espaço onde você encontra todo tipo de estigma e de opressão e eu não fico calada, né? Agora, eu não sei como é no teu segmento, assim, como é que é a relação das mulheres. Porque dentro do movimento hip hop, quando tu dizes que eu sou solitária, eu me sinto um pouco solitária porque eu percebo a reprodução do machismo por parte das meninas, né? Não, isso e eu tenho uma crítica, assim, quando eu penso nessa linha, eu tenho uma crítica ao feminejo, né? Que é essa vertente agora que cresceu muito das mulheres cantando. Eu fiquei num primeiro momento feliz
E depois eu fiquei meio assim apreensiva, porque eu passei a fazer uma análise nas letras. E aí você vê a reprodução do machismo, né? Que por exemplo, essa que faleceu, né? A Marília Mendonça, né? Tem uma letra que ela diz que ela que destruiu o casamento do cara, né? Porque como amante nunca vai ter um lar, amante nunca vai casar. E se você for parar pra pensar, naquela relação, a culpa não é dela, a culpa é dele, porque ele que tinha um relacionamento com a outra, né, com a esposa dele, ele que tinha que honrar aquele relacionamento. Então ela já vem trazendo a culpa pra mulher. Isso já nos pesa na sociedade. Sim. A puta, né? Sim. A vagabunda, entendeu? Então a piriguete, né? Aí isso me deixa, de certa forma, assim, meio triste. Poxa, avançamos ou retrocedemos? E aí no hip hop tem a reprodução do machismo, porque a maioria das meninas, elas não fecham com mulheres. Poucas fecham com mulheres. Se tu vê, por exemplo, eu sou o bloco do Eu Sozinha. Mas eu tenho meu projeto Danderas do Norte, né? Que algumas meninas que entendem, né, esse tipo de pensamento, mas as outras que estão na projeção, elas fazem aliança com os meninos, estão dividindo o mesmo palco, os caras estão ali falando, né, do corpo da mulher, desconstruindo a ideia da mulher, mas elas estão lá e tal. E aí eu vejo meio assim, preocupante a relação. Mas todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas é preocupante se a gente quer construir uma sociedade igual. Esse negócio, desculpa, não, posso? Pode falar. Obrigado. Tá ótimo o papo de vocês. Tá todo meigo. Eu tô vislumbrado aqui. Calma. Gente, ele vai falar um ai que tá com medo. Por favor, assista esse podcast. Tenha ele dentro dos seus favoritos, sabe? Porque isso aqui é uma verdadeira aula, gente. A gente precisa disso. É obrigatório isso que a gente está ouvindo aqui. Bem, eu fiquei instigado com essa colocação em relação, por exemplo, a vestuário, a comportamentos, né, a identidade, que a gente tá falando sobre isso. Performatividade, né, das mulheres. Muito bem, Keila, obrigado também. E esse é um diálogo que eu acho um pouco tenso. Eu não tenho qualificação nenhuma para falar sobre isso, porque primeiro eu sou um homem, não estou dentro desse aspecto, lugar de fala. Desse lugar de fala. Mas eu queria entender um pouco mais essa crítica, até para que um só discurso não se prolifere, não se hegemonize, entendeu? A gente sabe que a gente não, né? Eu posso falar só por mim, né? Há toda uma sensibilização dos meus processos acadêmicos de entender que o movimento feminista passou por certos diálogos em relação a isso, né? Eu estudei isso como formação acadêmica. E que em alguns diálogos, o que eu entendi historicamente é que o feminismo norte e sul, no caso, né, que é o norte-americano, mais liberal e tal, e o sul, que é o latino-americano, decolonial, preto, né, nesse sentido, existe uma fronteira, um negócio meio complicado que eu também não entendi no momento em que eu li os artigos, os textos acadêmicos que eu precisava ler. E que tem muito a ver com essa questão que hoje envolve a identidade, no caso, né? No caso da mulher preta, tem a questão do alisar ou não o cabelo. Porque o que eu entendi é que nos Estados Unidos não faz diferença nenhuma. E você vê mesmo as cantoras pretas como Beyoncé, Rihanna, cabelo liso. E isso não mexe. Louro, né? Não há nenhum tipo de crise. Não tem problema em relação a isso. Por quê? Aí eu fui entender, na verdade, é que o racismo deles lá é um racismo muito mais de origem do que de marca, né? Tipo, não interessa se você alisa ou não o cabelo. Você vai continuar sendo preto ou preta. Então, meu corpo, minhas regras. É isso que eu entendi no diálogo que eu tive com uma professora que trabalhava esses assuntos de relações étnico-raciais na UFPA, quando eu fiz essa pergunta. Eu disse, olha, é uma coisa assim que eu preciso entender. Por que aqui no Brasil essa construção identitária ela é tão importante e em outros países como os Estados Unidos, que você tem uma cultura afrodescendente muito forte também, ela não é tão importante. Ou ela só que ela é feita de maneira diferente. Ela é colocada de maneira diferente. E ela me explicou isso. Eu disse, não, porque aqui no Brasil o nosso racismo ele é de marca. É um racismo que, por exemplo, ele se esconde no colorismo. Eu sou moreninho, um pouquinho mais branco, eu já me identifico como mais embranquecido do que o outro que tem uma tonalidade de pele mais Existe um lugar nessa sociedade, né? Então o colorismo ele é assim uma via de passagem do racismo. Né? Porque quando você coloca que eu sou parda, por exemplo, não existe pardo, né? Fala pardo é papel, é alga, né? Não existe pardo. Ou você é branco, você saiu de branco, você é negro. Em relação ao cabelo, entender assim, lógico que hoje a gente compreende dentro do movimento negro, principalmente, né, do feminismo negro, que nós mulheres podemos sim. Você pode alisar seu cabelo, você pode pintar, você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu. Desde que você compreenda
que não é o fato de você ter um cabelo crespo que vai lhe inferiorizar. Eu vou me alisar porque é mais bonito, o padrão é o liso, entendeu? Entendendo que essa é a minha identidade, essa é a minha beleza, é isso. Aí eu vou poder alisar, vou poder fazer o que eu quiser. Eu sofri muito com isso na infância. Inclusive, eu tenho um poema que depois eu transformei ele no Ijexá. É muito louco, que é o Maria Pretinha, que fala sobre essa questão, né, do cabelo. Eu, enquanto criança, eu sofria muito. E quando eu fiquei adolescente, pior ainda, porque passava por um processo de alisamento e assim, não tinha quase grana, né? Aí você alisava o cabelo, tava tudo bem, ia pra escola, tava maravilha. Mas uma semana depois eu já estava começando a ficar aqui os fiozinhos e a preocupação vinha, porque você não ia ser aceito na escola, porque o seu cabelo estava aparecendo e era a sua identidade. E aí foi dentro do movimento negro que eu descobri quem eu era, a minha identidade. E, gente, vocês não fazem ideia o quanto é maravilhoso você se entender a sua identidade e sair. A primeira vez que eu saí com o meu cabelo solto, ele tava desse tamanho, todo cacheadão, assim, sabe? O vento batendo ali. E eu, dane-se pra quem tá olhando. E as pessoas me olhavam. Mas tu tá assim com a tua autoestima tão lá em cima, né, porque tu entende, essa é a minha raiz, essa é a minha raça. E dane-se, entendeu? E é maravilhoso. Eu cheguei em casa sorrindo, eu fiquei, cara, por que eu não descobri isso antes? Não precisava ser tão sofrido, sabe? E assim, quando você colocou, logo que a gente começou a conversar, você falou, olha, a sororidade, né? Então, esse termo sororidade, para nós, mulheres negras, ele já meio que não nos serve muito. Para nós é a dororidade, porque a mulher negra, ela acaba se construindo ali e se empoderando coletivamente, né, através das nossas dores, das nossas dificuldades. Porque o feminismo branco, eu não nego ele. Ele foi muito importante, porque senão, né, nós não teríamos avançado. Mas enquanto as mulheres lutavam para estar ali no mercado de trabalho, para estudarem, e quando elas conseguiram alcançar essa meta delas, em casa elas precisaram que alguém ficasse tomando conta dos filhos, cozinhando, do marido, e quem ficou lá foi as mulheres negras. Isso mesmo. Em nenhum momento elas lutaram por elas. Então, a sororidade para nós, nesse caso, ela já não nos serve, né? Ela é a dororidade. E daí a necessidade do feminismo negro, né? Da gente pautar ali, né? O que ficou faltando pra gente. Por que nós ficamos para trás? Não somos mulheres também? Tu ias falar, Giza? Não, eu ia justamente dizer o quanto que a gente é cobrado, né? Até por essa questão também de estética, né? Tanto na vida pessoal quanto na artística, né? você é cobrado, olha, tá muito cheinha, olha, ou então tu tá muito magrinha. E aí a gente acaba se tentando se enquadrar e fica num sofrimento, porque você vê mulheres lindas, né, que vive tomando remédio para tentar manter aquilo, para tentar, e acaba tendo problemas de saúde. E fazem cirurgia, né? E morrem. E mulheres adoecidas psicologicamente, né? Então, assim, você vê também que isso, assim, jogando lá, com certeza, eu sei que aquele aí acaba me perguntando, no rock, dificilmente você vê cantoras no rock gordas, né? Você sempre vê elas tentando ter um padrão, né? Tem que ser assim. Deixa eu trazer pra cá. Acho que principalmente no metal, né? Principalmente no metal. Então, assim, hoje em dia, eu já vejo algumas, assim, que já estão acima um pouco do peso. Você já vê mulheres acima já dos 45, 50. Na verdade, acima do peso já é um termo preconceituoso, né? Acima de que peso? Qual é o peso padrão? O que seria IMC, isso, né? que é isso? E assim, complementando, né? Tem um autor que é o O'Hara. Ele fala que há ainda muito machismo, muita misoginia no rock, né? E no punk rock um pouco menos. Mas não que não exista. Onde tem homem, cara, vai ter machismo, misoginia. E por isso foi criado o movimento Riot Girl, né? Para poderem as meninas mesmo, as mulheres se fortalecerem. As próprias mulheres ainda têm isso. Você vê, às vezes, em determinados situações assim, aquele grupinho assim que vai, olha, ela não tá bacana. Vai uma mulher pra reparar na outra. Reprodução do machismo. Aí você fica assim. Não tá tocando direito. Cara, é incrível como olha as instrumentistas, pra ver se ela tá tocando, se ela erra a nota. Ainda tem isso. Fica aquele coro assim no pé do palco. Esse é o geral que chegou mais em mim, inclusive assim, de colegas
vendo mulheres tocando e... Léo, porque... Aí, Olha, eu já ouvi muito Tu acha isso. que fulana toca bem? Eu falei, cara, ela toca. Você toca? Não. Então, aplauda, porque você não toca. Eu respondi isso na cara de um colega e ele ficou assim, sem palavras. Isso é porque uma ele não coisa esperava muito de mim, recorrente hoje que em sou dia, aí né? o mansplaining, né? Aquele papo, né, dos homens planos. Ele não esperava de mim dar essa resposta pra cara dele. E ele ouviu, e eu me levantei e saí embora, porque onde tem um cara, uma pessoa dessa, eu não fico. E é engraçado desculpa, quando a gente mas fala eu da não- roupa, e agora você tava falando no rock, né? Ah, porque tem que ter a calça colada, tudo. É impressionante que, assim, o tempo todo, algumas mulheres, né, assim, elas ainda levaram esse pensamento de que para você ser aceito naquele segmento cultural, você precisa estar vestida igual um homem. Igual. Mas é incrível que Isso você é muito pode... metal, cara. Você pode estar vestida de calça comprida, de manga, de burca, mas você vai ser assediada, você vai ser vista não com Sim. talento ou então como aquele artista que você é. Você é um entretenimento, você é um pedaço de carne que subiu ali pra divertir a macharada. Isso já aconteceu, Sabe? isso já aconteceu muitas vezes de eu ouvir, assim, porque quando eu subo ali no palco, que eu digo em qualquer lugar, o nosso palco no rock é qualquer lugar, né? Então, você às não vezes, rap. não tem um palco mesmo, qualquer lugar vira um palco. Então, assim, eu particularmente, eu me entrego ao momento ali, então, eu não sei. Aí eu digo que baixa a entidade da Lady Giza, né? E aí, depois, algumas pessoas vêm assim no privado, nossa, parabéns, porque você é isso. Mas o intuito no final é sempre dizer assim, nossa, sua performance foi, desculpa, mas é muito sexy. Então, a pessoa não estava prestando atenção no que eu trabalho, estava né? fazendo. Tava te olhando como cabecinha símbolo dele tá do sexual. dodói. A cabecinha E dele tá dodói. aí, às vezes eu fico assim meio preocupada, me questionando assim, tá, será que... O que eu tenho que fazer, né? Será que eu tenho que evitar roupas mais que chamem atenção? Ou será que eu preciso me tolir de querer me sentir como eu sou, sabe? Para não... Então, assim, passa essas coisas na nossa cabeça, porque não é a intenção ali do rock que a gente faz, não é a intenção de sexualizar, né? Sim, a questão da letra, principalmente no dark que a gente faz em português, então a gente quer passar aquela situação. Por exemplo, a gente tem uma música que nós fizemos em 2017 e ela caiu bem nessa questão agora da pandemia, que é a cura, que justamente fala sobre, tipo como se fosse o homem indo conversar com Deus. Eu tava assistindo um filme, né, Fúria de Titãs, eu digo, aí eu fiquei assim, como seria, né? Mas não um Deus com sexo, seria a entidade, né? Como seria a gente pedindo, né, a cura para os problemas da humanidade, né? E quando foi 2 anos depois, isso foi, né, 2017, quando foi 2 anos depois, aí veio a pandemia e parece assim que caiu, sabe? Então, assim, a nossa preocupação, quando eu estou compondo, é a mensagem, mas a gente acaba se preocupando se a gente não está passando uma imagem muito sexualizada, porque não é essa a intenção. Mas acaba que porque às vezes a gente ouve, como eu acabei de falar, a gente ouve, sim, de próprias mulheres, a fulana tá muito gorda, a fulana tá muito magra, porque a roupa dela não tava bacana, porque ela não toca bem. Eu já ouvi muito isso das meninas. Ou porque ela tá com uma idade Tá muito com uma idade velha. velha. E isso é uma coisa assim, como eu falei no início, às vezes até pesa pra gente, a gente olha assim, cara, parece assim que tem uma geração que te olha assim. E tem eu acho assim, você não pode dizer que é todo mundo, mas existe alguns que têm essa consciência do teu valor quanto o que tu estás fazendo, mas tem aqueles que ainda estão atrasados. Que é a maioria, né? Que ainda Isso aí tão já ali. não acontece muito comigo, porque assim, eles têm medo de chegar em mim, né? São muitos anos de luta e por incrível que pareça, né? Os poucos corajosos que já chegaram assim, ficam assim, não, a gente tem medo de chegar em ti, porque tu é muito braba. Eu falei, não, gente, eu sou uma mulher como outra qualquer, se eu me interessar por ti, vai rolar, bacana, tudo mais, entendeu? Só que assim, eu tenho meu posicionamento, depende da forma que tu vai chegar também, né? Porque, né, afinal de contas, eu sou humana. Mas assim, dentro do movimento hip hop, as meninas, assim, cada uma tem o seu estilo. O meu sempre foi muito esse, e eu não tenho essa preocupação, entendeu? Com roupa. Eu tenho a minha preocupação com a construção das minhas mensagens, realmente. Eu tenho muita preocupação com a mensagem que eu vou estar passando ali.
E aí, devido a essa minha concentração, né, e essa minha seriedade, já teve gente que uma vez foram me apresentar, eu fui participar, acho que foi de um evento da UFPA, era o PET Medicina, se não me engano, Medicina e Enfermagem. E aí a professora chegou pra mim, a gente não se conhecia, né, no Zap e tal. Oi, tal, como é que chama-se e tal? Charamana Josi, tu és lésbica, né? Eu falei, não. Aí porque, não, porque eu pensei que fosse, não sou lésbica, nada contra. E mesmo que fosse, qual a necessidade da pergunta? Não, nada contra, porque assim... Isso é uma outra questão. Exatamente, eu nada contra, mas assim, não, eu não sou. Ainda agora. Mas eu fiquei impressionada com a imagem, eu falei, que imagem eu tô passando? E eu acho muito bonito e eu não tenho problema de levar a pauta das manas lésbicas, não, porque tá dentro do contexto. Eu acho isso muito bacana, porque justamente ainda agora a que ela falou da questão da opção sexual no rock, e você vê que as mulheres têm muito mais coragem. Orientação sexual. Da orientação sexual. E parece assim que até pro homem isso é ok. Para as mulheres, não. Uhum. Isso acontece. E como a gente tá nesse espaço, né? Então, tu tem alguma coisa de errada contigo, né? Ou tu é machuda e tal, não, porque pra te estar ali, então, por que a gente não pode estar, né? E nós mulheres somos diversas, como você colocou, a questão da mulher trans, né? A mulher cis, eu odeio esse termo cis que se usa agora, né? É a mulher que se identifica com o seu órgão biológico. Pra mim não, tá aí, eu nasci, não tem problema, tá aí, simples, né? E como disse Simone de Beauvoir, ser mulher se constrói, né? É uma construção cotidiana. A gente se torna mulher, né? Se torna mulher, é uma construção cotidiana. E cada dia mais a gente tá descobrindo o que é ser mulher. Que não é aquela ideia, né? Da bela recatada e do lar, né? Da vestidinha bonitinha, né? E tudo mais. A gente pode tudo. Michele Bolsonaro. Olha. E tem assim, né, meninas? As várias definições. Por exemplo, você ser feminista na Europa é uma coisa. Você ser feminista na América Latina é outra. Você ser feminista e preta é outra coisa. Você ser feminista preta e pobre é outro preconceito. Então tem preconceito pra tudo quanto é tipo de mulher, né? Exatamente. E assim, ainda tem isso das mulheres brancas europeias quererem dizer como as indianas, como as mulheres latinas devem agir. E isso não existe. Não existe, né? Né? E eu a queria gente... só complementar, tipo... Tá, eu já ia... Opa, vai falar do material. Ela já tá engatando a terceira já. Atravessar. Não, porque eu quero ouvir a Charamana Josi se apresentar também. Eu também quero ouvir ela. Sob o intenso sol, miragens, sombras da morte, suor e lágrimas evaporam ao cair na areia. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Firmeza, abram alas, tô chegando pra somar. Sou Charamana Josi, hip hop do Pará. Ativista de responsa, terra firme minha área. 1998, início da caminhada. Mana Josi é codinome, quem ouviu nunca esquece. Mulher no microfone, ideologia fortalece. Politizada, sempre alerta, te convido é só chegar. Tá valendo, vamos nessa, o clima já vai esquentar. Esquece o que disseram, ideia nova na cabeça. Hip hop é informação, seja bem-vindo a esse planeta. Desligue a TV, rasgue os jornais. Quem quer nos conhecer vem aqui no norte e ouve mais. Meu som transmite a paz, a verdade, o dia a dia. É palafita, becovila, rotina da periferia, da periferia, da periferia, da periferia. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vá em frente, se mantenha de pé. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vá em frente, se mantenha de pé. Foi assim, um dia percebi tudo em volta de mim. Questionava acontecido, prós e contra, tudo enfim. E descobri que na sociedade temos nosso papel. Mesmo vivendo em mundo como Torre de Babel. Me responda, o que você tem feito pra mudar a sua vida? Exija do noticiário a real notícia. Veja, faça e aconteça, e que você em breve a notícia seja. Exija seus direitos, que sabe esse respeito. Na sua cidade, qual o papel do prefeito? Se tudo tá uma droga, saiba isso, tem jeito. Você votou, você escolheu. Quem tá no poder pra administrar o que é seu.
Cada setor um valor, cada serviço a direção. Quem paga imposto somos nós, a população. Vão exigir explicação. Cadê o orçamento? Quanto custa aquela praça? Lâmpadas e porte você paga, não são de graça. Cidadão, dever, viva a democracia. O poder na mão do povo, desfaça essa utopia. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vá em frente, se mantenha de pé. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vá em frente, se mantenha de pé. Vem pra realidade e execute uma ação. Escolas de qualidade é direito cidadão. Saúde, outra luta, pago caro esse sistema. Não consigo o que quero, cada dia um dilema. Fila, greve, falta de condição. Morreu mais uma espera de transplante de coração. Nosso dinheiro é mal investido, mal usado, desperdiçado. A riqueza na mão de poucos está concentrado. O que é mais vantajoso? Nossos jovens estudando como detentos na cadeia. Depósito de gente onde a mente vagueia. Universidade ou presídio. Redução da maioridade penal é genocídio. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vá em frente, se mantenha de pé. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Quem são vocês? É isso aí, ser rap paraense.